tudo bem? Meu nome é Guilherme Donadio e eu sou vendedor aqui no Grupo Editorial Pensamento. Hoje eu vou apresentar para vocês os nossos lançamentos mais recentes. Começando com um livro que não é um lançamento, mas é uma nova edição, que é O Caminho do Guerreiro Pacífico, do Dan Millman. Esse livro aqui está com a gente desde os anos 80, quando ele foi escrito. A gente lançou já 2 versões desse livro e essa aqui é a 3ª edição. Nesse livro aqui, o Dan Millman, que já foi ginasta olímpico, ele conta a história da iluminação espiritual e da jornada espiritual dele junto do seu guia chamado Sócrates. Dan Millman passou por um acidente, não podia competir e nesse momento ele busca um pouco de espiritualidade, um pouco de aprofundamento de conhecimento e vai contar pra gente numa mistura de realidade, memórias, com uma linguagem ficcional, como foi esse caminho que ele atravessou para conquistar a iluminação, entendimento e para poder voltar a competir como ele fez e inspirar milhares e milhares e milhares de pessoas pelo mundo todo. O livro já foi traduzido para mais de 20 idiomas. Esse livro aqui está com uma capa nova, ele está em papel pólen, antes ele não era, e ele também tem um pós-fácil novo do próprio autor. Tá aqui então, substituam os códigos de barras para a gente não perder a curva e nem o histórico de vendas, indiquem para os clientes que já têm a edição anterior, para todo mundo que busca uma história de autoficção, para quem busca uma história de iluminação espiritual e história de superação de adversidades. O livro pode ser vendido tanto na seção de autoajuda quanto na seção de biografias, beleza? O próximo lançamento também é da editora Pensamento e é da doutora Sue Mortimer, que é especialista em bioenergética, Os 7 Códigos da Energia. Esse livro aqui, vocês olhando a capa, quem entende já vai ter captado que são os 7 chakras e é um dos temas principais desse livro. Nele, a doutora Sue Mortimer explica como os 7 chakras, a palavra chakra em sânscrito significa roda, eles são 7 centros de energia em formato de roda, cada um com uma cor, cada um com uma vibração, cada um com uma nota musical, cada um em uma parte do nosso corpo. Como esses chakras, eles regulam a nossa energia interna e externa e como a gente pode, através de respiração, meditação e posturas de yoga, regular, alinhar e deixar a energia fluir melhor entre esses chakras, resolvendo assim problemas de saúde e evitando também problemas de saúde. Claro, sempre com a consulta com um médico também, caso você tenha qualquer dúvida. Mas aqui a gente tem as práticas alternativas, a prática de saúde energética, voltada para todo mundo que pratica já yoga ou meditação e quer se aprofundar em chakras, ou para quem já estuda chakras e quer entender outros lados da energética, para todo mundo que se interessa por medicina complementar e indiana. Esse livro aqui nas lojas ele pode ficar exposto na seção de esoterismo ou de terapias e saúde, beleza? Da editora Pensamento e do selo Pensamento, trago aqui para vocês o livro tibetano dos mortos sem mistérios. Esse livro aqui, que é um livro fininho, um livro bem introdutório, uma diagramação super legal para fazer anotações e para olhar, ele vai resumir a essência do livro tibetano dos mortos, também editado aqui por nós. O livro tibetano dos mortos é um texto muito antigo, um manuscrito dos monges tibetanos, conhecido na linguagem do Tibete como Bardo Thodol. Aqui a gente vai ter, no livro tibetano dos mortos, a gente vai ter a preparação de uma pessoa para o momento da morte. São 6 etapas, esses 6 bardos que compõem o Bardo Thodol, que são a preparação de um corpo para a morte, a preocupação com uma nova encarnação, a encomenda dessa alma, a recitação de mantras, sempre feitos por um lama, como o autor do livro, ou por um guia espiritual, ou por alguém com proximidade da pessoa que morre. E também é importante que a gente conheça esse conteúdo, quem é adepto de budismo tibetano, ou estuda budismo, ou busca uma espiritualidade superior, até para a gente saber lidar melhor com luto, com perda e com outras questões relacionadas à morte. A gente vai ter a preparação da alma, a preparação do corpo, a preparação da nova encarnação,
tudo bem resumido. No final, uma síntese ainda explicativa do livro, de forma bem introdutória para quem quer ter o primeiro contato com essa doutrina ou para quem já ouviu falar, mas não quer se aprofundar tanto a ponto de ler o texto original. Recomendo que vocês coloquem na seção de sabedoria oriental, religiões ou então autoajuda. Continuando com os lançamentos e pegando um gancho no último livro que eu apresentei para vocês, só que indo para a editora Cultrix, eu trago aqui de Fran Tilton Shelton, A Espiritualidade do Luto, uma obra incrível, muito linda e muito sensível. Foi difícil a gente conseguir falar sobre esse livro sem se emocionar. A Fran Tilton Shelton tem uma organização não governamental de apoio à pessoa enlutada nos Estados Unidos. Ela mesma perdeu o marido em 2018 e ela usa o próprio exemplo para abrir a conversa e pedir para que as pessoas falem sobre os seus próprios lutos e as pessoas que elas perderam. Ela fala de espiritualidade como um apoio ao luto. O luto é um processo psíquico, é um processo físico, é um processo não linear, é um processo que vai e volta em intensidades diferentes o tempo inteiro e que cada um sente à sua maneira. E ela usa a espiritualidade como um apoio, tratando de protestantismo, ela sendo presbiteriana, catolicismo, judaísmo, religiões orientais, entre outros, e até mesmo a espiritualidade não atrelada necessariamente a uma religião. A gente vai ter aqui exemplos, casos e a gente também vai ter aqui poemas e materiais de apoio ao paciente ou à pessoa enlutada. Um livro para psicólogos, psiquiatras, para quem passa por um processo de luto e para quem conhece alguém que está passando por um momento de dificuldade também. Recomendo aqui fortemente A Espiritualidade do Luto. Continuando na editora Cultrix e também tratando de psicologia, assim como foi o último livro sobre o qual eu falei, trago aqui de Ellen Hendrickson, que é psicoterapeuta, Como Ser Você Mesmo. Vocês ainda vão ouvir falar muito no nome dessa autora. Esse aqui é um dos primeiros livros que ela escreveu e ele vai tratar de um assunto que é muito atual, que é a ansiedade social, fobia social e autossabotagem. Em Como Ser Você Mesmo, ela vai trazer exemplos e testes para que a gente descubra qual é o nosso nível de ansiedade social, mas também vai trazer casos de relatos de pacientes e exercícios, técnicas, teoria e prática para que a gente consiga ser mais autêntico conosco e assim com o outro, para que a gente não se preocupe com as opiniões e possa ser a nossa melhor versão, para que a gente possa cultivar em nós mesmos aquilo que nos faz nós, nos faz quem a gente de fato é. A gente fechou parceria com a imprensa, então esse livro está sendo divulgado em grandes veículos do país e é um livro que pode ser vendido na seção de psicologia ou na seção de autoajuda, depende qual fica melhor localizada na sua livraria ou loja, beleza? E para finalizar os nossos lançamentos do mês, indo para o selo Jangada, o nosso selo de literatura, e de uma autora que já é da casa, que é a Maisie Edgins, que é a autora de Todas as Cores de Chile, eu trago aqui pra gente Jardim para Duas. Olha que capa linda, gente. Não por nada, essa capa ficou incrível. Em Jardim para Duas, a gente tem a história da Opal e da Pepper. A Opal é uma garota que ganha na loteria e se vê obrigada a se isolar, porque a família dela fica pedindo esse dinheiro, fica tentando esse dinheiro e fica insistindo para ela dar dinheiro, né? Nem imagino o que seja ganhar na loteria. Ela compra uma fazenda de flores no interior e só que quando ela chega lá, ela descobre a Pepper. A Pepper é a dona dessa fazenda que ela comprou. E a Pepper não autorizou a venda, que foi feita pela sua mãe, de uma forma aí um pouco escusa e irresponsável. As duas chegam, depois de muita discussão, a um acordo de divisão da propriedade e a partir daí elas começam a se conhecer melhor e a coisa vai esquentando e a coisa vai engatando e elas começam um relacionamento. É um romance sáfico, um romance lésbico, é um livro muito, muito delicado e divertido. Ele tem uma cena hot, mas não é uma cena explícita, é só uma cena sensual. E é um livro que a partir de 16 anos já pode ser lido sem nenhum problema. Uma opção linda de romance,
A autora traz alguns avisos de gatilhos, principalmente sobre problemas com álcool ou relações parentais abusivas, mas é um livro super gostoso e uma leitura muito, muito boa. Recomendo aqui então Jardim para Duas, uma das nossas apostas em literatura para este ano.